Olá amigos, seguidores do Leão, clientes da Casa da Serra. Estamos aqui com mais um projeto do Faça Você Mesmo. Hoje abordaremos aqui esta linda banqueta, toda em MDF, sem parafuso nenhum aqui embaixo, só que eu usei parafuso aqui, ó. Vocês verão aí depois um passo a passo completo disso aqui. É um projeto que eu tirei de algumas ideias da internet, não é toda da internet, eu modifiquei bem o projeto que um dos que eu vi era de madeira maciça, e eu procurei fazer em MDF, que todo mundo tem a dúvida, fazer o que com os retalhos de várias cores. Tá aí, ó, uma bela sugestão. A seguir vocês verão aí um passo a passo completíssimo aí com várias dicas costumeiras dos meus vídeos. Aqui uma prévia de como você vai montar, até chegar no final, vou mostrar detalhado. Você vai precisar de duas placas de 15 mm, 330 mm por 150 de altura de 15, duas placas de 375 mm por 320 de 15 também. No tampo eu estou usando uma de 18, que aí eu consegui fresar melhor. Você pode usar uma de 15 e você pode variar as cores. Então são retalhos que normalmente são jogados fora. E para montar, simplesmente, você vai fazer dessa forma. Já está aqui todo feito. Tem essa peça aqui. Esta outra do lado de cá. Depois essa outra aqui, ó. Parafusar embaixo com as 4 cantoneiras 12 por 12 Zamac. Vou estar nessa daqui. Está pronta a banqueta. Ferramentas e máquinas você vai precisar para fazer essa peça. Você vai precisar no mínimo de uma tico-tico e lixadeira de cinta. Se não tiver, pode ser lixado na mão mesmo. Eu vou mostrar e sugerir como você fazer melhor. Uma parafusadeira ou uma chave Phillips, tupia laminadora, você pode usá-la solta como estou usando aqui ou presa nessa mesa também, que é própria para prender. Aqui está presa com uma tupia laminadora, uma broca de aço ou broca para madeira, pode ser broca chata também para fazer um furo de uns 10 mm, 8, 10 mm, tanto faz. Alguns grampos para prender. Tem esses dois modelos, tem mais esse modelo aqui de pressão. Vai precisar 4 parafusos e 4 por 20. 4 peças dessa que você compra em loja de ferragem, é uma sapata, esse aqui é para 15 mm, existe para 12. E vai precisar também 8 parafusos 3,5 16 e 4 cantoneiras Zamac 12 por 12 mm para prender o tampo. Vai precisar tudo isso daí, mais algumas ferramentas manuais que à medida que eu for usando, vocês vão olhar. Martelo comum, martelo de borracha. Se você não tiver, você pode usar alguma outra coisa. E as coisas normais que se usa para riscar e cortar madeira. Começamos pelo tampo. O tampo eu fiz um jig na serra de fita com 80 mm, 40 de diâmetro, 40 de raio, 80 de diâmetro. Pega uma circunferência que tem a 80 mm como essa tampa, você vai riscar aqui, ó. O ideal é você riscar e deixar o risco para dentro um pouquinho. Não risque a peça rente, senão você não vai conseguir. Você tem que deixar o risco para você seguir o risco na hora que você estiver lixando. Ele vai ser o seu parâmetro para fazer a curva correta. Nesse caso eu vou fazer aqui no tico-tico. Se você não tiver tico-tico, você pode cortar com uma serra, um serrote e várias coisas. Depois usa uma grossa, uma lima bastarda para acertar. E depois eu vou mostrar em outra máquina. Tá? Então eu vou fazer aqui com a tico-tico, eu vou usar aqui uma serrinha fininha. Para fazer esse diâmetro aqui precisa ser uma serra estreita, uma lâmina de serra estreita.
você tem que procurar cortar o mais próximo possível. Isso que eu falo, deixa o risco. Por isso que o risco tem que ficar para dentro, 1 milímetro para dentro aqui no 90 graus e outro aqui, ó. Então, se você não tem uma lixadeira de cinta, por isso que a gente vai mostrar as máquinas, você vai ver a eficácia das máquinas, o que ela produz muito mais rápido. Você pode fazer uma lima bastarda, não a mursa que é de fazer. Você vai tirar, vai chegar, tentar aproximar o mais possível do risco, mais ou menos o que eu fiz aqui. E depois, para lixar, se você for filetar, você não pode lixar e arredondar, porque a fita de borda, ela não vai fazer essa curva e essa curva de assim, então tem que ser reto. Aí você vai pegar uma lixa grana 100 mais ou menos, usa com auxílio de um L desse aqui, ó. Você vai conseguir lixar no esquadro. Então você pega uma lixa, pode ser 80 também, uma lixa mais grossa, tenta acertar o mais próximo possível do risco. E as últimas passadas, para não ficar as quinas, você vai fazer esse movimento várias vezes. Com isso aqui você vai ter uma curva lixada perfeita, sem quinas e sem estar arredondado os cantos. Uma outra opção para quem tem uma serra de fita, estou usando aqui uma serra de fita da Starre. Eu fiz um jig aqui, ó. Esse jig aqui está preso ali, mas ele movimenta. Eu usei as guias aqui dentro. Eu tenho, olha, uma playlist minha sobre serra de fita e eu mostro passo a passo como você pode chegar nesse jig, como eu cheguei aqui, ó. Eu tenho também ensinando como é que chega nessa peça. Então, aqui, ó, simplesmente eu encosto aqui. Tem um prego, já um pino aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento. O que é legal nisso? Tem uma parada aqui, uma outra parada aqui. O que é legal? Nesse vocês viram que eu risquei. Aqui eu não preciso riscar nada. Eu só venho aqui, encosto a peça, ligo a máquina. Eu tenho um corte. Eu tenho um corte perfeito, muito melhor, não preciso riscar. Depois com a lixadeira, se eu for lixar na mão também, é bem fácil. Então aí vocês vão ver a facilidade que é de fazer na máquina. Eu posso ter, por exemplo, umas 50 peças dessa, todas 50 vão sair exatamente iguais. Vocês viram a facilidade que é de você ter um equipamento, uma serrinha dessa que é considerada uma serra portátil. E a facilidade, foi tão rápido que eu achei que eu não tinha feito os três. Detalhe, todos exatamente iguais. E outra, essa serra aqui ela corta 100 vezes mais peças do que uma tico-tico e o equipamento. Outra coisa, pessoal, não esqueçam, ó, EPIs, ó. Serras assim, sempre eu falo, não pode ter blusa larga, correntes aqui no pulso, não pode. Cabelo longo, homem ou mulher, é perigoso de pegar e sofrer acidente sério. Agora lixar tudo. Aí vocês vão ver a facilidade que é lixar com uma lixadeira de cinta. Estou aqui com uma da Stanley. Modelo essas coisas, pessoal. Depois, pessoal, vocês veem depois na descrição do vídeo ou onde a gente vai passar para você copiar o projeto. Preciso lixar aqui também, ó, porque se eu não for passar fita de borda, eu preciso lixar para dar o verniz. Se for invernizar, você pode invernizar. Vou mostrar para vocês que é possível invernizar. Coloca uma parada aqui, porque se eu só segurar essas lixadeiras, elas costumam tomar e você sofrer um acidente. Então eu dei uma fixada. Vocês vão ver a rapidez que é de lixar com essas lixas. Lixo uma face e a outra face. Regula a lixadeira para não pegar na bancada. Tem uma regulagem aqui que ela movimenta o lixo. Lixou as duas faces, agora é o topo. O topo, como eu não risquei, eu tenho que ir de leve, ó. E tome cuidado com a camisa, não enrosca aqui, viu?
primeira lixada eu tiro todas as quinas. Se eu tiver um risco, por exemplo, que eu tenho aqui, quando eu não lixei na mão, eu tenho um risco. Por isso que eu falo da importância, o risco é o parâmetro para me chegar. E a última lixada, que eu vou lixar de novo nessa parte aqui, ó. A última lixada nesse caso... Essa que eu cortei com a tico-tico dá mais trabalho, porque tenho várias quinas. Onde eu cortei na serra de fita não tem, então eu passo uma lixada por igual, dá legal. Então aqui eu tiro essas quinas maiores que ficaram para chegar perto do risco, e a última lixada aí é o importante para não ficar marca nenhuma. Você vai pegar aqui em 90 graus, vai girá-la numa pressão igual até chegar em outros 90 graus. Vai ter uma lixada perfeita. Tampo completamente lixado. Agora, se você for filetar, você não vai fazer mais nada. É lixar. Aí é uma lixa manualmente, uma lixa grana 150. Pode ser uma, depois 150, uma 220. Aí passa-se verniz. Depois é uma lixa, pode ser 220 gasta ou 320. E outra demão de verniz marítimo. Não pode ser verniz à base de thinner. Tem que ser verniz à base de água, tá? Você tem que proteger isso, ou com pintura, ou com fita, ou com verniz marítimo. Senão, a umidade do ar, isso aqui começa a abrir tudo. Nesse tampo aqui eu já fresei, que é, vocês viram ali já com verniz naquela peça que eu mostrei no começo. Então, eu usei esta fresa aqui, ó, numa tupia laminadora, nessa tupia aqui, ó, que é uma tupita antiga da Makita que eu tenho, com uma fresa. Essa fresa tem um dente, ó. Chapéu de padre, mas tem um dente, usando na mão. Nesse tampo aqui, vou fazer... Eita, o que está caindo? Nesse tampo eu vou usar uma fresa com outro desenho. Ela é côncavo, depois convexo. Eu vou usar só a parte côncavo. Tem um rolamento aqui, ó. E detalhe, estou usando uma tupia laminadora. Praticamente é uma mais moderna do que essa que eu tenho, uma da Makita aqui, ó. Uma fresa com a pinça de 6 mm. E vou usar aqui, é muito mais fácil eu passar aqui do que posso fazer na mão também, não tem problema nenhum. Esta peça aqui está ao contrário, né? Ela foi passada por baixo. Vocês viram que eu coloquei a mão por aqui, ó, não tem perigo que a fresa está embaixo, tá? Mas evite, se estiver para cima não pode. E essa daqui eu fiz na tupia laminadora por cima, segurando a tupia dessa forma aqui, ó. Então, aí vocês veem a fresa, como é importante a fresa. Cada uma dá um desenho, um design diferente na tua peça. Então por isso que é bom investir em fresas. Aqui uma dica de como pode cortar numa serra circular. Essas circulares que pega pelo menos uns 300, uns 400 milímetros mais ou menos. Você pode fazer da seguinte forma. Aqui ela vai estar quadrada, correto? Não tenho peça quadrada, mas ela estaria quadrada aqui e quadrada aqui, ó. Retangular, 90 graus e 90 graus. Como é que você pode fazer? Riscou a peça, você vai pôr a peça riscada em cima de uma outra aqui. Aqui você vai pregar uma régua, prega uma régua aqui, ó, com essa inclinação. Depois você vai prender a peça, põe uma parada aqui embaixo, você vai pegar na serra circular, vai levar dessa forma aqui na serra circular, que ela pega daqui a aqui, você consegue cortar esse corte. Faça isso em todas as peças, depois você vai ter que mudar. Você vai virar ao contrário, aí você vai ter que virar essa régua ao contrário também. Prende nessa peça e vai fazer esse movimento galgando por aqui. Se você não tem uma serra circular de bancar, você pode fazer numa serra manual.
uma SP6000 ou uma com uma régua, você pode riscar, põe a régua aí, você já sabe como fazer, você risca normal. Se for numa tico-tico, você não tem nada, então uma tico-tico, risca e depois você vai ter que preenar ou lixar. Pode ser feito também numa esquadrejadeira da seguinte forma: na esquadrejadeira a serra está aqui no meio, correto? O que você vai fazer? Veja a inclinação, põe um ponto de parada aqui, ó. Você tem a guia, que é no esquadro, ela é em 90 graus. Incline a peça, ela iria passar desse jeito. Passando na serra assim, correndo, movendo o carrinho, você corta. Aí é fácil, põe uma parada do lado de cá e você vira o outro lado, cortou. É muito mais simples. Peraí. Detalhe, sempre, como nós vamos fazer com precisão esses buracos embaixo aqui, ó, esses rebaixos, faça uma peça de sacrifício para você fazer. No caso eu não fiz todo, eu peguei um retalho comum e fiz. Esse aqui vai ser minha guia para fazer na tupia, esses encaixes. Quem não tiver uma tupia vai ter que fazer na tico-tico e depois numa lima de mão até acertar. Repito, é difícil de acertar. Na tupia acertou, é mais fácil. Com esse detalhe, com isso aqui eu consigo fazer um monte de peças iguais. Nessa outra peça, para fazer esse encaixe, é a mesma coisa. Não vou conseguir fazer aqui, ó, porque ela é pequena, pode me dar um tranco. Mas eu consigo fazer de boa aqui, ó. Não, é um outro ângulo diferente desse, é esse ângulo aqui, ó. Essas medidas vocês vão achar, vai ter um link, olha na descrição do vídeo, tem um link lá para você copiar as medidas, baixar as medidas. Acertei o ângulo de cortar, põe uma parada, um calço aqui entre a guia, se eu tenho uma esquadrejadeira, corto essa, viro e corto. Se eu não tenho, é uma SP6000 ou uma serra que você usa manualmente numa guia, é só pôr a guia, a distância que você está acostumado a cortar e cortar de boa. Aí o próximo passo, fazer os encaixes. Detalhe, essa peça, essa branca é o meu gabarito. Eu cortei essa peça aqui, como ela é pequena, eu cortei exatamente do mesmo tamanho e fiz o gabarito por ela. Ela vai me servir para fazer outras peças e para fazer o rasgo aqui para encaixar o ovo. Pessoal, aqui dando uma dica para fazer esse encaixe, quem tem uma serra dessa, eu volto a falar. Se você quer investir, é muito mais fácil de fazer. Você pode fazer isso aqui numa circular, erguendo a circular, passando em várias vezes. Quem tem uma serra circular, uma esquadrejadeira, já sabe trabalhar, então não preciso ficar explicando. Então quem não tem, numa serra de fita, bem simples, ó, eu já tenho um jig aqui, ó, que eu coloquei, vem até aqui, pus uma parada do lado de cá, dou um primeiro corte, opa, que soltou aqui, ó. Esse aqui para fazer o gabarito, para fazer copiar ali na outra. Dou o primeiro corte, depois eu trago para cá, dou o outro corte, mas a distância, eu pus uma parada aqui, ó. E a distância eu cortei um toquinho, o espaço que eu quero, menos o corte da serra, encosto aqui e eu consigo fazer o encaixe. Detalhe. Com esse sistema aqui eu posso ter peças com 1, 2 milímetros menor, o encaixe sempre vai ficar menor. Se eu pôr, por exemplo, parada dos dois lados, eu preciso dos gabaritos das peças estarem todas corretas. Depois, para unir as duas peças, eu venho aqui em várias vezes e corto isso daí. Quem tem uma série de fita já sabe fazer. Viro para o outro lado e a mesma coisa. Primeiro corte aqui, trago de volta. Segundo corte, eu fiz a entrada. Volto a peça para cá e entro com a serra aqui, ó. Venho aqui, faço isso, assim, até conseguir virar e fazer aqui, ó. Ou faça um furo e é mais fácil de você chegar. Nessa peça inclinada também posso fazer aqui, ó. Que é a peça, aquelas duas peças de 15. Eu só vou... É o mesmo sistema, eu só vou mudar a inclinação aqui, ó. Só vou fazer isso, ó. Vejo a inclinação correta. Dou uma olhada aqui, ó. Acertei a inclinação, vou prender aqui, deixa eu ver se tá. Mesma coisa, aí eu regulo aqui, ó.
para cá e eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Isso para fazer o gabarito. Fazendo agora, já preparei o gabarito, acertei o gabarito para passar a fresa. E o que eu faço? Eu ponho o gabarito em cima. Lapiseira, risquei. Eu vou cortar para facilitar na hora de fresar. Porque se eu entrar com a fresa aqui direto, faço, mas vai forçar muito a fresa. E não é legal, pode dar tranco. Então eu vou usar aqui a serra de fita. Poderia usar uma tico-tico tranquilamente. Não vou cortar o risco porque eu vou gabaritar depois, vocês vão ver. Então é só tirar um pouquinho. Só que para facilitar o corte aqui, eu vou fazer 2 furos. Usar uma broca aqui de uns 10 milímetros mais ou menos. Esse buraco tem 15 milímetros. Feitos os 2 furos, agora eu vou tirar a ponta aqui que vai facilitar. Tudo isso que eu consegui tirar aqui, pessoal, facilita na hora de eu fresar. Vai fazer com que eu desgaste menos a fresa e menos a máquina. Podem ver que eu deixei o risco, é o mínimo que eu preciso para a fresa não forçar muito a fresa. Aí eu vou fazer agora o uso do gabarito. Isso aqui pode ser feito no tico-tico também. Essa aqui não...